Olá, boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês em nome de Jesus nesta noite. É um momento precioso agora na presença de Deus. Mais uma casa de paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a glória de Deus, para aprender junto com o Senhor os ensinamentos dele nesta noite para conosco, e também para que nós venhamos a meditar naquilo que é a palavra de Deus em nossas vidas. Desde já eu quero agradecer pela vida de todos vocês que vão estar conosco, e gostaria de pedir a cada um de vocês que abrisse uma sala de vídeo, que compartilhe este momento com as pessoas, com seus familiares, parentes. Já está aqui conosco a Elisângela, a Rosária de Fátima. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Compartilhem, seja boca de Deus nesta noite. A Rosângela Pereira, Deus abençoe. O pastor Gilberto, que Deus abençoe vocês cada vez mais em nome de Jesus, compartilhando essa mensagem junto conosco para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus também pelo povo de Magé, aqui de São Gonçalo. Agradecer a Deus por todos que vão estar conosco nesta noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Patrícia também chegou aqui conosco. Patrícia, Deus abençoe você. André Almeida, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Eu gostaria de, junto com a Igreja do Senhor nesta noite, como nós estamos meditando toda essa semana a respeito de um tema sobre tristeza, tristeza externa e tristeza interna. E hoje eu quero meditar junto com a Igreja do Senhor a respeito desse tema, tristeza, que tem assolado muitas vidas, tem trago muitas coisas ruins para o coração de cada uma dessas pessoas. Mas antes disso, meus irmãos, eu quero mais uma vez reforçar, encorajar vocês a abrir uma sala de vídeo. Abra uma sala de vídeo, compartilhe essa mensagem junto conosco. Nós estamos sendo agraciados por Deus toda essa semana, no decorrer dessa semana, por essa live, Casa de Paz, meus irmãos. Amanhã será o pastor Paulo que vai estar ministrando aqui conosco às 20 horas. E é um momento precioso de meditação, meus irmãos. Um momento precioso de se fortalecer na presença de Deus, se fortalecer naquilo que Deus tem ensinado a cada um de nós, em nome de Jesus. Então eu gostaria de fazer esse pedido a vocês mais uma vez. Abram a sala de vídeo agora neste momento e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar, não só no dia de hoje, mas em todas as nossas lives. Eu creio que Deus está falando com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Beatriz Santos, Graça Mirindiba, Dona Graça, que Deus abençoe você, abençoe vocês cada dia que passa em nome de Jesus. Abençoe vocês nesta noite, através dessa palavra abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Como estava dizendo, hoje nós vamos meditar em tristeza, tristeza profunda. A tristeza é um sentimento natural que todos nós podemos sentir. Pode haver situações que ficamos tristes, podemos ficar tristes, abatidos. O que nós não podemos permitir, meus irmãos, é que a tristeza se instale dentro do nosso coração e venha nos dominar. Essa tristeza profunda de algo que aconteceu no passado ou agora no presente, seja qual for, nós precisamos tirar esse sentimento de dentro do nosso coração. Porque a tristeza profunda, ela pode trazer também a depressão, pode levar a pessoa a ficar deprimida, a pessoa não querer sair mais de casa, a pessoa não querer mais ter ânimo para fazer nada, a pessoa não querer fazer mais as coisas que ela necessitava de fazer. Então, a tristeza profunda. E o que é depressão, meus irmãos? A depressão é um estado de tristeza profunda. Isso é depressão. Eu quero compartilhar junto com vocês um texto e falar sobre um homem que era o homem segundo o coração de Deus,
que nesta semana nós falamos muito dele, é ou não é? Davi. E eu quero falar sobre ele mais uma vez. Davi, ele vivenciou muitos momentos difíceis, passou em sua caminhada muitos momentos difíceis, muitos momentos Davi enfrentou, mas Davi venceu para a glória de Deus. E nós vamos vencer também. Você que está nos assistindo, se você está passando por algum momento, alguma situação, está entristecido por alguma situação, creia que hoje você vai ser restaurado para a glória de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Davi, em seus momentos, na sua caminhada, Davi vivenciou muitos momentos, como eu volto a dizer, difíceis na sua vida. E o maior deles, eu creio que foi um dos maiores, se não foi o maior, foi um dos maiores momentos que Davi enfrentou, foi esse aqui que nós vamos meditar agora. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Abra, por favor, a Bíblia Sagrada em 1 Samuel, capítulo 30. Quero agradecer a Deus pela vida de Paulo Coutinho, Denise Santos, Pastor Marcos. Deus abençoe vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. A nossa meditação vai ser em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Eu quero meditar junto com a igreja do Senhor neste momento em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Interessante, antes de prosseguirmos essa mensagem, eu quero dar uma parada aqui no versículo 2, onde está dizendo assim, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Interessante que não mataram ninguém. Deus preservou a vida de todos. Deus preservou neste momento aqui a vida de todos. Levaram todos cativos. E diz no versículo 3 assim: e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve o que, igreja? Mais força para chorar. Veja que situação Davi e os homens que estavam junto com ele vivenciaram naquele momento. Davi estava passando por um momento onde uma profunda tristeza, o choro aqui significa o choro da perda, o choro verdadeiramente um choro profundo, uma tristeza profunda que não só Davi, mas os homens deles estavam passando por aquele momento, vivenciando naquele momento. Meus irmãos, a tristeza se instalou no coração de Davi, entrou no coração de Davi e no coração dos homens que estavam com ele, homens de guerra. Davi ficou, vamos dizer assim, triste, abatido, a ponto de chorar, de não ter mais fôlego para chorar, não ter mais condições de chorar, força para chorar. Eles tinham perdido totalmente a força. O que fazer numa situação como essa? Como vencer uma situação como essa? Como estar junto, vencer uma situação dessa? Meus irmãos, quando a tristeza entra dentro do nosso coração, naquele momento, Davi tinha duas coisas a fazer, meu irmão: ou continuar abatido, ou buscar ajuda para sair daquela situação. Uma profunda tristeza tomou conta do seu coração. E ainda mais, meus irmãos, eu quero falar com vocês ainda mais. Os homens que estavam com ele ainda queriam apedrejá-lo. Falaram em apedrejar a Davi.
Ou seja, trouxe mais angústia ao coração de Davi, mais dor, mais sofrimento que aquele momento Davi estava enfrentando. E assim, meus irmãos, é eu e a você. Não digo que nós vamos vivenciar, não estamos vivenciando um momento como esse que Davi passou, mas pode ter pessoas que hoje estão nos assistindo que estão passando por momentos assim, momentos difíceis, momentos que a tristeza entrou dentro do coração daquela pessoa e aquela pessoa está triste, amargurada, abatida, desanimada. Meu irmão, minha irmã, a depressão é uma tristeza profunda que ela se instala dentro do nosso coração, e se nós não buscarmos ajuda, se nós não levantarmos para sair dessa situação, como será? Quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão aí abatidas, entristecidas, em depressão, numa profunda tristeza, não tem mais esperança, não tem mais uma perspectiva de vida? Quantas pessoas estão hoje aí no Brasil, no mundo assim, nessa situação? Claro que existem tratamentos, claro que existem ajudas profissionais, isso são benéficos, que traz benefício a essas pessoas. Claro que essas pessoas também têm que procurar essas ajudas sim, pessoas que buscam no remédio sair de uma condição como essa, uma condição de depressão que nós estamos falando agora, uma condição que elas estão depressivas, buscam, ou seja, os médicos passam remédios e ela vai fazendo tratamento, mas Davi, neste momento aqui, também estava passando por um momento muito difícil, uma tristeza. Naquele momento, se Davi decidisse ficar do jeito que ele estava, abatido, entristecido, porque no verso aqui, no verso 4, diz assim, então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Olha como estava o estado daqueles homens. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem que sabia que os seus inimigos, eles não teriam compaixão, os seus inimigos não teriam misericórdia, os inimigos, só Deus mesmo para livrar. Meus irmãos, o que fazer numa situação como essa? Já parou para pensar? Já parou para meditar agora neste momento? O que fazer numa situação como essa que está enfrentando? O que Davi fez? Primeiramente, antes de falar para vocês o que Davi fez, eu gostaria que vocês fossem para sair dessa tristeza profunda, meus irmãos, para sair dessa condição, essa condição que muitas das vezes pessoas se encontram, passar por momentos difíceis, que a tristeza se instala dentro do coração. Primeiro passo para sair dessa situação. Mateus capítulo 11, versículo 28. Por favor, vamos lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28, palavra de Jesus. Deixe marcado aí, você que está nos acompanhando nessa live, deixe marcado a sua Bíblia, aí marcado aí que nós vamos voltar nesse texto de 1 Samuel capítulo 30. Mas agora eu quero meditar com vocês como sair dessa situação de tristeza profunda. Mateus capítulo 11, versículo 28, um texto muito conhecido, palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele declara assim no verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e o quê? Oprimidos. E ele diz o quê? E eu vos aliviarei. E ele diz no 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para quê? Para a vossa alma. Encontrarei descanso. Primeiro passo que nós temos que ter, e é o passo mais importante na nossa vida, para sair de uma situação de tristeza, uma situação até mesmo de depressão, meus irmãos, é buscar força no Senhor. Vinde a mim, Jesus está dizendo assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, todos aqueles que estão abatidos, entristecidos, todos aqueles que estão passando por um momento de luta, de dificuldade, um momento, seja qual for o momento que nós estamos enfrentando. Em nome de Jesus, o Senhor fala, vinde a mim. E volta lá agora em 1 Samuel capítulo 30, olha o que Davi fez, olha o que a posição que Davi tomou, a atitude que Davi tomou no versículo 6. 1 Samuel capítulo 30, no versículo 6, diz assim, e Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo,
porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Olha como é que estava o coração dos homens também. Estavam em amargura, em aflição. E cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas diz aqui, no verso final, diz assim: todavia, Davi, ele se esforçou no Senhor, seu Deus. Diga glória a Deus por isso, meu irmão. Davi, ele procurou ânimo no Senhor, ele procurou se fortalecer no Senhor, ele procurou a saída, buscou a direção de Deus, buscou a direção do Senhor para que ele saísse dessa situação que ele estava enfrentando. Ele não sabia o que tinha acontecido. Eles chegaram lá na cidade e eles viram a cidade queimada. A cidade estava pegando fogo e entrou uma tristeza muito grande no coração, não só de Davi, mas no coração de todos aqueles que estavam lá, porque a família deles estavam lá. A família de Davi também estava lá, nesse momento. Mas Davi, os homens que estavam com ele, falaram até em apedrejar Davi, pelos sofrimentos que eles estavam enfrentando, pelas coisas que eles estavam passando. Porém, meus irmãos, Davi teve uma atitude. E essa atitude que nós temos que tomar. Você que está nos ouvindo, vendo essa live agora, peça força a Deus em nome de Jesus para você tomar essa atitude agora. Se tem alguém passando por alguma situação assim, alguma tristeza dentro do seu coração, e a tristeza está consumindo o seu coração agora, está consumindo você, está minando as suas forças, está fazendo com que as suas forças venham a ser minadas, e está prejudicando até a sua fé, a sua confiança em Deus. Neste momento agora, peça a Deus, se esforce no Senhor. Peça a Deus fortalecimento no Senhor. Davi, ele buscou o Senhor, ele buscou o fortalecimento em Deus, buscou a direção de Deus para sair daquela condição, porque ele entendia e sabia que sem Deus ele não conseguiria vencer aquele sentimento de tristeza profunda. Meu irmão, minha irmã, eu estive meditando hoje, não só hoje, mas toda essa semana, sobre esse tema, tristeza, depressão, meditando sobre estresse, meditando, meus irmãos, sobre uma das coisas que nós precisamos meditar também, ansiedade. O estresse e a ansiedade excessiva podem levar a pessoa à depressão. O estresse em excesso pode levar a pessoa a um estado de depressivo, pessoa ficar deprimida, depressiva. Meus irmãos, eu estive estudando sobre a ansiedade. A ansiedade, ela causa muitas coisas, muitas reações, tanto psicológicas como coisas físicas. Meus irmãos, e assim são sentimentos, são coisas que entram dentro do nosso coração, e se a gente não vigiar, nós temos que ser vigilantes, para que essas coisas não venham se instalar dentro do nosso coração. O que Davi disse lá em Salmos 42? Como nós já meditamos essa semana: porque estás abatida, ó dentro de mim, ó minha alma. Davi identificou que havia algo abatendo, ou seja, havia algo que estava dentro dele, que estava minando a fé dele, estava deixando Davi abatido, estava deixando Davi entristecido, estava deixando Davi angustiado. E Davi, então, ele disse o que, igreja? Davi disse: por que estás abatido, ó minha alma? A primeira atitude é nossa, diga graças a Deus. E depois Deus vai nos ajudar. Mas até em tomar atitude, Deus está conosco, nos ajudando em nome de Jesus. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Você que está aí, ouvindo essa live, diga graças a Deus por isso. Hoje é dia, hoje é o dia, é a noite, em nome de Jesus, de você sair dessa situação para a glória de Deus. Se tem alguém nos assistindo, essa live, está passando por um momento assim difícil, momento de tristeza, de luta, de dificuldade, de dor, de sofrimento, que está querendo se libertar dessa situação, hoje, em nome de Jesus, você vai sair para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas faça o que Jesus disse. O que Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículo 28? Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Boa noite, dona Andréia, boa noite, Rayane, Deus abençoe vocês.
Ricardo, boa noite, que Deus abençoe. Vinde a Jesus, meus irmãos. Temos que buscar força para buscar o Senhor. Somente o Senhor pode fazer. E Davi entendia isso, Davi sabia disso. Davi estava vivendo um momento na vida dele muito difícil. Aquilo ali poderia comprometer, meus irmãos, o ministério de Davi, a caminhada de Davi, poderia comprometer a vida de Davi. Se Davi, ele não buscasse a saída, mas a saída que Davi buscou foi qual? Buscar o Senhor, buscar a Deus, buscar a direção de Deus. Não é isso que fala o versículo 6? Leia novamente o versículo 6, o verso 6 de 1 Samuel capítulo 30, leia comigo por favor. E Davi muito se angustiou. Ele se angustiou por quê? Porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Olha como é que estava aquela situação naquele momento, meus irmãos. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi buscou ânimo no Senhor, Davi buscou a direção do Senhor, Davi buscou o fortalecimento do Senhor, e é isso que nós estamos buscando agora em nome de Jesus. É isso que nós estamos buscando desde segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vamos buscar no domingo, você tem que buscar também no sábado também, buscar a direção de Deus em todas as áreas da sua vida, para que Deus venha te abençoar cada vez mais em nome de Jesus Cristo. Você entendeu? Você está entendendo o que Deus está falando com você nesta noite? Você entendeu o que Deus está falando? Deus está falando, levanta-se, busque o Senhor, busque a direção de Deus, peça a Deus força, fortalecimento. Sabe qual é o mais interessante nessa passagem, meus irmãos, que eu estava meditando hoje? Esse versículo que eu vou ler com vocês novamente. Primeiro Davi, entenda, no versículo 6, Davi se esforçou. Algumas traduções dizem que Davi procurou se animar no Senhor, ânimo no Senhor. Seu Deus, não é isso que está dizendo? Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi, em todas as palavras, muitas das vezes, Davi se expressava como Deus era o seu Senhor. Ele era o seu Senhor. Meu irmão, primeira coisa, Deus é o meu Senhor e Ele vai me ajudar em o nome de Jesus Cristo. E depois que Davi buscou ânimo, depois que Davi buscou fortalecimento, depois que Davi se esforçou no Senhor, Davi foi consultar a Deus. E o que me chamou muita atenção nessa passagem, meus irmãos, aqui é esse versículo 8 de 1 Samuel capítulo 30. Diz assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, o que Davi disse? Perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Meus irmãos, o que me chamou muita atenção aqui nessa passagem, nesse texto, que Davi vivenciou tudo isso, primeira coisa que Davi fez foi o quê? Ele buscou fortalecimento no Senhor. Depois ele foi consultar ao Senhor. Ele primeiro se fortaleceu no Senhor. Para sair dessa condição, para sair dessa situação, seja qual situação for. Hoje nós estamos falando de tristeza profunda, coisas que entraram dentro do nosso coração e muitas das vezes está ali enraizado, não está querendo sair, sentimentos, coisas que muitas das vezes está fazendo mal a cada um de nós. E isso pode trazer até fazer uma depressão, pode até virar uma depressão, um sentimento que uma pessoa fica angustiada, abatida, perca suas forças. Davi passou por tudo isso nesse momento, mas Davi, ele teve uma atitude, e essa atitude hoje você vai ter em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida, eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus Cristo, que hoje você vai se levantar e vai buscar o ânimo no Senhor. Primeira coisa que Davi fez foi buscar o ânimo no Senhor, seu Deus.
E segundo, ele foi consultar ao Senhor. Davi não sabia o que havia acontecido. Davi sabia que tinham levado as pessoas e que tinham colocado fogo na cidade. Já foi uma grande tristeza, mas Davi não sabia que se haveria outras coisas piores, mas ele já estava pensando pior, como ele e seus homens. Por isso que aquela tristeza queria instalar-se dentro do seu coração. Porém, Davi sabia e conhecia quem poderia ajudar ele. Deus poderia ajudar ele. Então Davi buscou primeiro se fortalecer no Senhor. Meu irmão, não adianta. Não adianta, vamos seguir a linha que Davi passou, os passos que Davi teve. Primeira coisa, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus disse, e Davi foi. Davi estava oprimido, Davi estava abatido, Davi estava entristecido, Davi estava amargurado por aquele momento, Davi estava passando por muitas coisas, vivenciando muitas coisas, ele e os seus homens. Davi, primeira coisa, procurou o Senhor. Ele procurou o fortalecimento do Senhor. Depois, no versículo 8, ele foi consultar a Deus. Olha o que ele disse, mais uma vez, volte comigo. Ele disse o que, meu irmão? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Dias Bueno, Deus abençoe você. Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio, uma fortaleza em tempo de angústia. Glória a Deus, que Deus abençoe você cada vez mais em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aqui Davi, o interessante, volto a dizer novamente, o interessante dessa passagem, mesmo Davi vivendo um momento de tristeza, vivendo um momento de amargura, de sofrimento junto com seus homens, mesmo as pessoas querendo, falando e apedrejar Davi, passando por um momento de perigo, Davi estava passando. Davi estava fugindo da face de Saul, meus irmãos. Davi aqui, ele estava fugindo da face de Saul. Saul estava perseguindo Davi para matar Davi. E Davi foi se refugiar na terra dos filisteus. Davi iria guerrear junto com seus homens. Nesse texto, nessa passagem, né, nessa caminhada, Davi, ele iria se refugiar, iria guerrear junto com os homens, os filisteus. Eles iam para a guerra. Porém, os príncipes dos filisteus falaram assim: não vamos pelejar, ele não vai pelejar conosco, manda eles voltarem. Então o rei dos filisteus mandou Davi voltar. E foi nessa volta que Davi veio, quando Davi estava voltando para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, foi o que aconteceu essa situação. Davi passou por muitos momentos difíceis. Mas o mais interessante, volto a dizer novamente aqui, o mais interessante desse versículo 8, foi que mesmo Davi passando por tantas coisas, Davi ouviu a voz de Deus. Davi ouviu a voz de Deus. Não importa o que a gente está passando, não estou aqui desmerecendo, não estou aqui falando de uma maneira, vamos dizer assim, não desmerecendo o que muitas pessoas estão vivenciando, enfrentando. Por isso que eu falei, não importa. O importante hoje é buscar o fortalecimento do Senhor e ouvir a voz do Senhor. Você quer sair dessa situação? Você quer sair dessa condição? Busque o fortalecimento de Deus. E busque ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você agora. Você que entendeu essa palavra. Você que entendeu essa passagem. Uma das coisas que Davi, ele passou, e eu creio no meu coração que foi muito difícil. Eu não sei se vivenciasse um momento assim, qual seria a minha reação. Eu não sei, mas Davi
ele buscou o fortalecimento do Senhor. Buscou o entendimento de Deus. E ele consultou ao Senhor e Deus falou assim com ele, o quê? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Diga graças a Deus. E Davi perseguiu. Você conhece já essa passagem. Davi perseguiu, Davi ouviu a voz de Deus, Davi criou força, ânimo e foi lá e Deus deu a vitória a ele em nome de Jesus. Eu quero trazer essa palavra e esse fortalecimento ao seu coração agora em nome de Jesus Cristo. Seja qual for a situação que você está enfrentando, seja qual for o momento que você está passando em nome de Jesus. Se você tomar posse dessa verdade agora, primeiro passo, vinde a mim, vinde a Jesus, vinde ao Senhor, se lançar aos pés do Senhor, se render aos pés do Senhor e colocar diante de Deus todas as suas petições, todas as suas ansiedades, todos os seus anseios, todas as suas angústias, tudo aquilo que você tem passado, ou está passando, ou enfrentando. Deus é poderoso para mudar esse quadro, como ele mudou o quadro de Davi, em nome de Jesus. E eu profetizo isso na sua vida. Agora eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você, aí onde você estiver vendo, assistindo essa live. Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Prepare o seu copo com água. Prepare o seu copo com água para que juntos nós venhamos também a participar em nome de Jesus. Ou seja, a movimentar a nossa fé em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos agora neste momento em nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus Cristo, louvado seja o teu nome pela tua palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração toda esta semana. Inclusive esta, Deus, eu creio em nome de Jesus, que acrescentou muito em nossas vidas. Senhor, eu não sei, meu Deus, quantas pessoas foram alcançadas agora, meu Deus, neste momento. Mas o Senhor sabe. Antes, meu Deus, até mesmo de começar esse momento aqui de meditação da palavra, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor que o Senhor alcançasse essas vidas, alcançasse essas famílias. E eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, que neste momento o Senhor está restaurando vidas, está curando, libertando, transformando, tirando, Pai, aquela tristeza dentro do coração dessas pessoas, que caia por terra toda depressão, toda ansiedade, toda amargura, todo estresse, tudo aquilo que não provém do Senhor, seja arrancado agora, Senhor. Fortalece esse homem, essa mulher, fortalece esse pai, essa mãe, esse chefe de família. Ministra sobre a vida deles a tua vontade, a tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que muitos deles agora estão se rendendo ao Senhor em oração, em adoração ao Senhor, em agradecimento ao Senhor. Davi teve uma atitude, Senhor, e a atitude que Davi teve foi buscar ao Senhor. A atitude que Davi teve naquele momento difícil, de angústia, de dor, de sofrimento, de tristeza profunda, Senhor, foi buscar a direção do Senhor. Neste momento, meu Deus, eu creio que muitos estão buscando a tua direção. Senhor, ouve a oração do teu servo e da tua serva, mas o que me chamou a atenção nessa palavra foi o verso 8, mesmo Davi vivenciando momentos tão difíceis na sua vida, Davi ouviu a sua voz, Senhor, ouviu a sua resposta, ele buscou o Senhor e o Senhor falou com ele e ele ouviu, ele entendeu, sabia, conhecia quem era o Senhor, oh Deus. Que nós venhamos a ter essa intimidade, Senhor, que nós venhamos a buscar a renovação do nosso entendimento, como diz a tua palavra, que o Paulo, Senhor, o apóstolo Paulo, ele declarou: não vos conformeis com este mundo, mas buscai-vos a renovação, a transformação do vosso entendimento, para que venha a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, Davi foi o homem segundo o teu coração, um homem que teve falhas, que
era um homem limitado, mas era um homem, Senhor, com o coração totalmente quebrantado para Ti. E ele tinha o Senhor como o Deus da vida dele. Senhor, o Senhor é o Deus de nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, o nosso libertador, o nosso restaurador. Então, em nome de Jesus, Pai, manifesta agora o Teu poder de cura, de restauração. Que testemunhos, Senhor, venham a acontecer para a glória do Teu nome. Que vidas venham ser alcançadas, como eu creio que vidas foram alcançadas agora, que pessoas foram curadas agora, que pessoas foram libertas agora pelo poder transformador do Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, meu irmão, minha irmã, diga assim seja, diga graças a Deus, em nome de Jesus. Bebam todos agora a água em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, derramando uma nova unção sobre a vida de cada um de vocês, sobre a família de vocês, meus irmãos. A nossa igreja, a Igreja Nova Unção de Deus, ela está aberta aos domingos, às quarta-feiras, aos domingos, agora, domingo que vem, 8 horas da manhã, até as 11 horas, ela estará aberta para prestar atendimento. Para você que está conosco, vai lá no templo sagrado para orar pela sua vida, para também, meus irmãos, se você queira levar suas doações, a sua fidelidade à casa do Senhor, fique à vontade em nome de Jesus. Eu quero dizer a vocês que nós estamos lá para atender vocês neste domingo, 8 horas da manhã até as 11 horas, pode se estender mais um pouco, não sei, mas até as 11 horas estarão pessoas lá para que possam atender vocês, orar, prestar atendimento. E às 18h30, também no domingo, às 18h30, também estarão a igreja aberta. E a quarta-feira, 8 horas da manhã até meio-dia. Quarta-feira, de 8 horas da manhã até meio-dia. E à noite, a quarta-feira, das 6 horas da noite até umas 8 horas, a igreja estará aberta para prestar atendimento. E o culto vai ser, a live, a Casa de Paz vai ser transmitido direto da igreja. A Igreja Nova Unção de Deus fica na rua Abílio José de Matos, número 1721, no Porto da Pedra. Você que mora na localidade próxima, ou até mesmo no centro de São Gonçalo, ou até mesmo em outra localidade, faça-nos uma visita em nome de Jesus. Eu quero também agradecer a Deus pela vida do povo de Magé, o pessoal de Magé que está junto conosco, assistindo. Lá em Magé, a Igreja Nova Unção de Deus está localizada na rua Rotary Club, número 118, no centro de Magé, antiga rua da Fundação, em frente ao Colégio Noêmia Teixeira. Estarei lá em Magé às terça-feiras, às 8 horas da manhã até às 11 horas, mais ou menos, estarei lá para também prestar atendimento, oração. Também, se vocês quiserem levar suas doações, fiquem à vontade em nome de Jesus Cristo. E no domingo estarei também em Magé às 8 horas da manhã. Que Deus continue abençoando a vocês, a cada um de vocês, em o nome de Jesus Cristo. O recado está dado. Amanhã a nossa live vai ser com o pastor Paulo a partir das 8 horas da noite. A partir das 8 horas da noite, a nossa transmissão ao vivo vai ser com o pastor Paulo. Que Deus continue te abençoando, que você continue meditando nas palavras que o Senhor tem colocado ao seu coração, se fortalecer nele. Davi, lembra que Davi passou por momentos muito difíceis, mas Davi venceu. Por que Davi venceu? Porque ele teve uma atitude de buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer a participação de todos, mesmo aqueles que colocaram aí, vocês falaram comigo, dando boa noite, mesmo que eu não respondi cada um de vocês, mas agora estou respondendo a todos vocês que esteve conosco nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, para a glória dele. Abençoe a casa, abençoe a família de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz em nome de Jesus.